Olá a todos, cá estamos para a segunda entrevista no Mais Plural, este programa de entrevistas políticas do Mais Guimarães, em que neste período entrevistamos os 7 candidatos à Câmara Municipal de Guimarães. Apresentamos as suas ideias, queremos saber quais são as ideias, quais as propostas que têm para o futuro de Guimarães, deste território. Hoje o convidado é Bruno Fernandes, tem 43 anos, encabeça a lista da coligação Juntos por Guimarães, a coligação que é suportada pelo PSD e também pelo CDS-PP. Olá Bruno, como está? Espero que esteja bem. Como está a correr esta campanha eleitoral? Olá Eliseu, obrigado em primeiro lugar pela oportunidade que me dá e à coligação em particular para partilhar aqui aquilo que são as opiniões e o projeto que tenho a honra de liderar e, acima de tudo, aquilo que pretendemos para Guimarães de futuro. Como é que está a correr? Está a correr bem, está a correr no contacto com os vimaranenses, contacto olho no olho, como eu gosto, tentando explicar aquilo que é o projeto, como disse, da coligação Juntos por Guimarães e, acima de tudo, também sentir e receber por parte dos vimaranenses aquilo que é o sentir deles, a opinião deles, da gestão naturalmente atual e as ambições que têm para o futuro. É uma campanha intensa, é uma campanha que com 48 freguesias ou uniões de freguesias exige muita presença no terreno. A pandemia limitou-nos um bocadinho, mas não quisemos deixar de ir para o terreno, de percorrer as ruas do nosso concelho, levando também a mensagem dos nossos candidatos às juntas de freguesia. É isso que tenho feito de manhã à noite, tentando, acima de tudo, esclarecer os vimaranenses, demonstrar-lhes que há uma alternativa, que podem, de facto, no dia das eleições, confiar o seu voto num outro projeto que quer o bem para Guimarães, e por isso é que temos discutido os temas e discutindo-os numa perspectiva de que, identificando os problemas de Guimarães, não estamos a dizer mal de Guimarães, estamos, acima de tudo, a querer melhorar, a querer ver onde estamos menos bem, para podermos melhorar essas áreas e para que possamos, acima de tudo, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Esse é o objetivo do município. O que está aqui em discussão no dia 26 é a escolha da gestão da nossa Câmara Municipal. Não está em causa o Conselho, está a gestão da Câmara Municipal. Quando fez a sua apresentação, eu perguntei-lhe qual era o objetivo da sua campanha. Na altura disse-me ganhar as eleições. É esse o único objetivo. Depois de percorrer o Conselho, depois de estar neste contacto com as pessoas, está mais confiante de que seja possível, nesta altura, a coligação ganhar as próximas eleições? Sim, repara, o projeto que eu tenho a honra de liderar não é um projeto que começou agora, é um projeto de há muitos anos, em que o PSD, numa primeira fase, e depois em coligação a partir de 2013, foi construindo uma alternativa credível à gestão do Partido Socialista, que, como sabemos, lidera a Câmara Municipal há 32 anos. E fomos apresentando ao longo destes vários mandatos sugestões e projetos que é curioso que agora vamos vendo muitas das propostas que apresentamos lá atrás a serem executadas pelo Partido Socialista e, portanto, que na altura até eram olhadas como propostas pouco realistas, mas mais tarde foram executadas, o que de facto também é curioso. Mas, como dizia, este projeto global é um projeto que quer demonstrar aos vimaranenses que há outro caminho e que foi construído na base das pessoas capazes, homens e mulheres que na sua vida profissional, na sua vida associativa e também na vida autárquica já deram provas de que são capazes de assumir uma responsabilidade como esta, que é liderar um município, e por outro lado o projeto e as ideias que temos para Guimarães. Aquilo que eu sinto neste momento é que no terreno existe um descontentamento com a atual gestão. Um descontentamento que resulta, acima de tudo, nos últimos anos, essencialmente nos últimos 8 anos, o município estar a perder gás, claramente, de não estar a liderar, de não estar a ter uma estratégia que coloque Guimarães ao nível que Guimarães tem que estar. Nós, os pergaminhos que recebemos, que Guimarães tem e o legado que recebemos dos nossos antepassados, exige que na gestão do município haja, de facto, uma estratégia de futuro e que coloque Guimarães onde tem que estar. E aquilo que eu sinto no terreno e que vou sentindo dos vimaranenses é que há um descontentamento generalizado com aquilo que é a ação do município, há uma desilusão com um conjunto de problemas que
tardam em ser resolvidos. E por isso é que nós temos tocado, como eu costumo dizer, tocado na ferida daquilo que são os problemas de Guimarães e que, se não os resolvermos, vamos continuar, primeiro, a adiar e a deixar de implementar soluções que estão ao dispor do município, porque tem orçamento para isso, e, por outro lado, estamos a perder a população, estamos a perder claramente a preponderância que tivemos no passado, perdendo população, deixando de estar no radar das grandes empresas, por exemplo, que geram emprego e que geram qualidade de vida, e esse descontentamento acho que também resulta de um cansaço de 32 anos de governação, que é normal que aconteça. Esta gestão não foi capaz de introduzir nova dinâmica, este Presidente não acrescentou uma dinâmica nova àquilo que foi o que recebeu do seu antecessor, e por outro lado também, tenho que puxar a brasa à minha sardinha naturalmente, acho que a oposição cumpriu o seu papel. Ao longo destes anos temos estado no município, na Assembleia Municipal, na Câmara e na Assembleia Municipal e nas juntas de freguesia, censurar quando tivemos que censurar, a criticar quando tivemos que criticar, mas também a aplaudir quando tivemos que aplaudir, quando achamos justo que tivesse acontecido, mas acima de tudo a apresentar-se propostas. Em vários momentos apresentámos propostas, ao nível do desporto, ao nível do desenvolvimento económico, ao nível dos impostos municipais, ao nível do apoio às freguesias e, portanto, ao longo destes anos fomos sempre apresentando propostas que são, acima de tudo, propostas que pretendem melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. E este reconhecimento, quer do desgaste da atual maioria e do contributo construtivo que a coligação e os vereadores e na Assembleia Municipal têm dado à gestão autárquica, acho que nos traz a confiança de que os vimaranenses vão dar-nos a oportunidade de governar este município. Domingos de Bragança, recentemente, relativamente à perda de população de Guimarães, nos últimos anos, desvalorizou, digamos assim, referiu que com o aumento de habitação em Guimarães é um problema que se resolverá rapidamente. Partilha dessa opinião? Resolve-se assim um problema de perda de população em Guimarães com o aumento da habitação, somente com essa medida? Repara, eu acho que um dos principais problemas desta gestão do município é desvalorizar aquilo que é uma evidência, não é? É o adiar da resolução dos problemas, é o relativizar as questões que são fundamentais e estratégicas para Guimarães. Quando se desvaloriza a perda de população, é não reconhecer que há um caminho que tem que ser trilhado rapidamente. Repare, a perda de população o país também perdeu população, é certo, mas há um conjunto de municípios que, muito fruto das práticas do seu município, contrariaram essa tendência de perda de população. E aqui à nossa volta, podia referir aqui 3 ou 4 municípios. Nós, nos últimos 20 anos, perdemos cerca de 3 mil habitantes, mas concelhos aqui ao lado cresceram cerca de 6 mil e 18 mil. E, portanto, não reconhecer que isto é um problema é meter a cabeça debaixo da areia. E aquilo que eu tenho dito é que a questão da habitação é central e agora lá está, é outra prática que está enraizada nesta gestão, perante um problema, faz-se um anúncio, achando que com esse anúncio o problema está resolvido. O que eu pergunto é o que é que foi feito nos últimos 8 anos para resolver precisamente o problema da habitação. E aquilo que foi referido pelo candidato do Partido Socialista não vai resolver o problema da habitação, nem vai resolver o problema da demografia, porque ele não se resume apenas à questão da habitação. Primeiro, a habitação que está a ser referida pelo candidato do Partido Socialista é na cidade. E o problema não está na cidade só. Está no concelho como um todo. A habitação que está a ser licenciada para o centro da cidade não é a habitação que vai responder ao casal padrão do concelho de Guimarães, que vive em todo o concelho, que tem rendimentos infelizmente baixos e que não vai naturalmente ter poder de compra e poder económico para vir arrendar ou comprar uma habitação dessas que vão ser licenciadas. Bragança anunciou também habitações, construções a preços controlados para os vimaranenses. Olha, eu digo sobre isso, dou um exemplo muito concreto que eu acho que diz muito daquilo que são as promessas do candidato do Partido Socialista. No último mandato, na última campanha eleitoral, precisamente sobre a questão não da habitação como um todo, mas da habitação social, esta maioria prometeu fazer cerca de 70 casas de habitação social. Passaram 4 anos e o resultado é 0. Não foi colocado ao dispor dos vimaranenses nenhuma nova casa de habitação social. Portanto, o histórico a este nível
do candidato do Partido Socialista não dá confiança absolutamente nenhuma sobre aquilo que ele vem agora apresentar para o futuro. O que eu digo é o seguinte: os municípios têm aqui um papel fulcral na questão da habitação. Em primeiro lugar, revisão do PDM. Andamos há anos, a coligação, eu próprio, na altura como Presidente de Junta, disse várias vezes, é preciso que o PDM tenha sensibilidade para a questão da fixação da população nas suas freguesias. Estamos, de facto, a limitar muito as áreas urbanizáveis que permitam construção nas freguesias. Eu não digo que ela seja desregulada, claro que tem que ser com critério, bem pensada, mas em torno do centro das freguesias. Nós temos 9 vilas, em torno dos centros das 9 vilas, podemos, de facto, com o PDM, criar um instrumento que permita, porque o PDM é o plano diretor municipal, é o plano do ponto de vista urbanístico, quando o município pode intervir, podemos e devemos, o município, ter uma atenção especial para esta questão de incentivar a habitação e depois, com outros instrumentos, como propomos, como a coligação propõe, com outros instrumentos, incentivar a construção a custos controlados. Há vários exemplos pelo país, nós nem precisamos estar a inventar a roda, porque nós vemos pelo país fora municípios que criaram programas, e é o que eu proponho também, é o que a coligação propõe, que criaram programas específicos onde o município, em parceria com o privado, coloca no mercado habitação, seja para o arrendamento, seja para a aquisição, a preços que estão já previamente definidos. Porque como é que isso se consegue? O município tem, naturalmente, bolsas de terra, de terreno, que pode adquirir ou que já dispõe, tem um instrumento fiscal, naturalmente, que pode aqui isentar, e depois, com um regulamento bem feito, vai buscar os parceiros privados e a partir daqui é relativamente simples colocar no mercado a habitação com qualidade. Não estamos a falar apenas da habitação social, estamos a falar de habitação para a classe média, para aquelas famílias que têm dificuldade em adquirir neste momento com os preços altíssimos que estão em Guimarães, com balizas de preços previamente definidas, em que incentiva claramente a fixação dos jovens e, acima de tudo, também atrair novos residentes para o concelho, porque só assim é que podemos aumentar a nossa demografia, fixando os jovens, evitando que eles procurem outros municípios que são muito competitivos a este nível, que têm políticas muito claras a este nível, que têm isenções de IMT para jovens casais, que lhes atribuem isenções para a reabilitação urbana. Eu ia dizer muito isto também. A minha perspectiva não é só a construção de raiz. Onde for possível, e nós temos zonas que carecem de reabilitação em muitas vilas do nosso concelho, o município pode ter aqui até cumprir 2 objetivos. Colocar no mercado com os privados habitação a custo acessível e, por outro lado, incentivar a reabilitação de edifícios que estão devolutos, onde o município pode, com estes instrumentos todos que tem ao seu dispor, também fazer essa requalificação e essa regeneração urbana, que é aquilo que se pretende e que hoje as cidades com uma gestão inteligente estão muito a apostar. A mobilidade tem sido apontada também como um dos principais problemas de Guimarães, pela coligação Juntos por Guimarães. Que soluções é que o Bruno imagina que possam ser adotadas em Guimarães para melhorar a circulação das pessoas, para fazer com que elas entram e saiam do território com maior facilidade? E aqui coloco já outra questão que tem a ver com a ligação à alta velocidade, que pode ser equacionada, ou deve ser equacionada, neste período em que está a ser pensada essa ligação para a Espanha. Que soluções para a mobilidade de Guimarães tem a coligação? Eliseu, eu recentro aqui esta minha comunicação num ponto prévio que é este. Quem está na gestão do município tem que naturalmente ter uma estratégia de médio e longo prazo, tem que ter uma visão de futuro e ter um projeto que seja pensado onde é que eu quero Guimarães daqui a 10 ou a 20 anos. Mas a base dessa estratégia, desse projeto, tem que ser olhar para aquilo que é a realidade atual, porque as necessidades de hoje não são as mesmas de há 10 anos atrás, olhar para a realidade atual e ver quais são as principais carências e necessidades das pessoas. Por isso é que eu tenho insistido nesta mensagem. Para mim, na gestão do município, as pessoas e os seus problemas são o centro da ação do município. E o Eliseu tocou numa questão que tem sido um problema gravíssimo para as pessoas, que tem sido um fator também muito prejudicial para as empresas, e já lá vou a seguir, mas muito para as pessoas. O município de Guimarães não teve
nas últimas décadas, uma estratégia para o transporte público, por exemplo. E também não teve uma estratégia para a mobilidade do concelho naquilo que diz respeito à interligação da cidade com os principais polos habitacionais do nosso concelho. Estou a referir-me às vilas. As estradas que temos hoje são as mesmas de há 30 anos atrás. A ligação às Taipas é a mesma, a ligação a Santo Turcato é a mesma, o perfil da via é o mesmo, a ligação ao sul, tirando uma rotunda ou outra, é a mesma. A ligação ao oeste, a Brito e a Ronfe, é a mesma. E isto depois tem os problemas que todos temos assistido ao longo dos últimos anos, que é a nossa mobilidade interna a circular, veja que não fechou, apesar das promessas todas, ela ficou a meio. E com tanto dinheiro que houve para esta área nos últimos anos. E repare, por isso é que hoje é muito difícil circular na cidade, porque também não houve a preocupação de criar parques de estacionamento na periferia e que depois o cidadão tivesse uma rede de transportes públicos interno que depois fizesse esta ligação. É uma das propostas. É uma das propostas, e já lá vou. Mas, acima de tudo, nós temos muita dificuldade, e depois é que vamos assistindo que a coesão do território não é tão positiva quanto deveria ser, em trazer as pessoas de Moreira e de Lordelo ao centro da cidade, porque não temos transporte público, por exemplo, à noite e ao fim de semana, em permitir que se faça estes trajetos internos em 10, 15 minutos, das Taipas ao centro da cidade, ou vice-versa, demoramos mais tempo do que do centro da cidade à cidade do Porto. E, portanto, nós temos um problema grave de mobilidade no nosso concelho, que tem duas dimensões, a dimensão do transporte público e a dimensão das acessibilidades propriamente ditas. E depois vamos à questão da ferrovia e que também não fujo dela. Propostas em concreto, Eliseu. Nós temos que resolver esta interligação da cidade com as nossas vilas. Não só para diminuir o trânsito, para tornar isto mais rápido, mas, acima de tudo, para aproximar as pessoas. E o sentido de pertença de Vimaranense também se vê nesta questão. Porque, às tantas, o cidadão ali de Moreira e de Lordelo, com a dificuldade que tem de fazer estes trajetos, é mais rápido ir para os concelhos vizinhos e passam a fazer vida nos concelhos vizinhos. E, portanto, isto também é um contributo para aquilo que eu tenho dito. Muitas vezes as rotinas que se fazem para lá das nossas fronteiras leva a que, pois, os nossos jovens, quando sentem que há no outro concelho políticas de apoio à natalidade, políticas de apoio à habitação, políticas, no fundo, que favorecem a qualidade de vida e que minimizam os custos das famílias, eles escolhem outras paragens. Portanto, interligar a cidade com estas 4 zonas do nosso concelho que eu referi, reperfilando as vias, colocando, onde for possível, uma via dedicada para o transporte público, do meu ponto de vista é fundamental, introduzindo outra questão que é as ciclovias. Neste momento, as ciclovias que temos no concelho são, acima de tudo, ciclovias pensadas para o lazer e para o desporto. Não são ciclovias que incentivam deixarmos o carro em casa e utilizarmos um meio de transporte suave, como é, por exemplo, a bicicleta. Porque elas não nos permitem vir, por exemplo, de Santo Turcato para a cidade de trabalhar, ou de Moreira ou de Lordelo para a cidade de trabalhar, ou do oeste, como disse, de Ronfol de Brito para a cidade de trabalhar, ou da Penha para a cidade de trabalhar. Portanto, elas são, acima de tudo, ciclovias de lazer, que são positivas, não desvalorizo, naturalmente, são ciclovias que incentivam o cicloturismo, não tanto a ciclovia como um meio de transporte. E, portanto, interligar estes 4 pontos do concelho, para nós, é estruturante. E depois, a questão dos transportes públicos. É verdade que há já uma concessão, que já está a ser adiada há vários anos, e que só, ao que percebemos, o contrato só inicia em janeiro de 2022, com o prejuízo que isto tem trazido naturalmente ao desenvolvimento do concelho, com o prejuízo ambiental que trouxe estes anos todos, porque incentivamos o uso do carro em detrimento do uso do transporte público. Mas vêm aí 21 autocarros elétricos. Pois, metade da frota, e o resto da frota tem entre 10 e 20 anos. Vem aí, mas nós estamos em 2021. E muitos municípios já fizeram esta revolução há muitos anos. E agora nós estamos sempre aqui com um atraso significativo. E isto é, por isso é que eu digo que esta gestão está cansada, que não antecipa os problemas que Guimarães tem e que estão identificados há muitos anos. O transporte público ainda vamos testar este modelo, quando outros concelhos já estão na segunda fase do transporte público.
estão muito mais à frente que nós. Já estão com as BRTs, que é precisamente estas vias dedicadas e o transporte público automatizado, a nova geração do transporte público. Nós ainda não sabemos muito bem como é que vai ser esta rede que pretende chegar a todas as freguesias e, como já percebemos, não chegará a todas. E por isso é que eu tenho dito, nós temos que voltar a criar a cultura do uso do transporte público, porque durante muitos anos a gestão da Câmara Municipal não quis saber do transporte público. Aliás, achou que isso era um prejuízo para o município, portanto não vamos meter um cêntimo que seja na rede de transporte público, e isso teve um prejuízo brutal. Primeiro, porque a nossa mobilidade ficou pior. Segundo, nós não criamos a cultura do uso do transporte público, que em toda a Europa é algo que está enraizado há muitos anos, e nós aqui em Guimarães ficamos para trás. E a ligação à ferrovia? A ferrovia é muito simples. A ligação à alta velocidade. Ferrovia já temos esse serviço. O pendular deixou de vir a Guimarães e nunca ouvi o município a ter uma posição no governo dura sobre esta matéria. Porque é preciso que Guimarães seja ouvido em Lisboa. E até temos uma governação do Partido Socialista em Guimarães e no governo no mesmo partido. E não é, claramente que não é, porque senão o Alfa Pendular não tinha deixado de fazer o trajeto para Guimarães como deixou. E se calhar não estávamos a discutir a ferrovia uns meses depois de outros municípios estarem a discutir. A ferrovia acho que é consensual, qualquer candidato está de acordo com isto. Nós temos que estar próximo da linha de alta velocidade. Agora, se ela passa aqui ou se nós vamos fazer uma ligação direta, é uma questão, isto agora é técnico e que terá que ser discutido naturalmente com as instâncias nacionais. Agora, estamos todos de acordo que Guimarães não pode ficar de fora de uma linha direta à ferrovia, esteja ela mais à esquerda ou mais à direita no mapa. Agora, o que nós temos é que estar que ter uma linha direta de ligação à ferrovia, isso é indiscutível. E esta questão dos transportes traz-nos a uma outra questão, a questão ambiental, que também foi referida pelo Bruno. Guimarães foi candidato à Capital Verde Europeia, não voltou a candidatar-se. É o objetivo de Domingos Bragança renovar essa candidatura. Guimarães tem feito um caminho sustentável para conseguir alcançar esse desígnio de ser Capital Verde Europeia e ser um território mais verde. Repare, a questão ambiental e da ecologia é indiscutível. Nós todos temos sentido, aliás, até muito recentemente com as alterações climáticas e com aquilo que tem acontecido em muitos países, onde vemos incêndios brutais, onde vemos cheias brutais, onde vemos as consequências que isso traz depois nos territórios. Isto acho que é algo que está enraizado em todos nós e a preocupação é transversal. O caminho que foi feito em Guimarães, a candidatura do Partido Socialista definiu isto como prioritário em 2013, era um objetivo que pretendiam alcançar. Mais do que o título, eu tenho dito sempre isso, mais importante que o título é o caminho que possamos fazer ou que temos que trilhar para sermos reconhecidos como um território ambientalmente sustentável, com essa preocupação que a todos nos deve unir. E na altura eu disse, acho que começamos a casa pelo telhado. Acho que Guimarães tinha que, de facto, conseguir resolver o problema dos rios, tinha que ter, devolver os rios, aliás, voltar as pessoas para o rio que estavam de costas voltadas, tínhamos que introduzir, de facto, o transporte público, tínhamos que fazer um caminho a vários níveis que fosse capaz de, depois sim, sermos reconhecidos pela forma como introduzimos essas novas práticas e esse modelo de governança no nosso território. E acho que fomos atrás do título e por isso é que provavelmente o título não foi alcançado e depois ficamos todos com a sensação de que o projeto esmoreceu e de que o projeto, não tendo sido atingido o objetivo principal, deixou de ser uma prioridade. Acho que a questão ambiental deve ser uma prioridade para todos os projetos. No meu, ela também está muito vincada. Repare, nós ainda temos 30% de perdas de água, da água que no fundo consumimos no concelho, 30% ainda é perdido. Nós temos ainda problemas com o Rio Ave e com o Rio Seio. Nós não temos uma única praia fluvial classificada no nosso concelho. Isto não faz sentido e, portanto, nós temos que ainda percorrer um caminho longo a este nível. A questão da separação dos resíduos.
ainda uma panóplia muito grande ao nível do desenvolvimento sustentável que nós temos, de questões e de problemas que temos ainda que resolver e, acima de tudo, a sensibilização ambiental. E acho que foi feito um trabalho positivo ao nível das escolas, no âmbito das Brigadas Verdes. Nem tudo foi negativo e, portanto, eu tenho essa percepção e reconheço muito isso. Mas o município tem que introduzir uma política de desenvolvimento sustentável para além daquilo que é o objetivo de atingir o título de Capital Verde Europeia. E esse é um caminho que nós, naturalmente, teremos que percorrer, introduzindo práticas naquilo que é a eficiência energética dos equipamentos do município, por exemplo, no incentivo e no apoio a projetos das nossas instituições, no incentivo e apoio em projetos também dos vimaranenses e das empresas. Portanto, é um caminho que temos que percorrer, naturalmente, e um desafio grande que temos pela frente. No programa da coligação de Juntos por Guimarães, referem que querem que este seja um território mais amigo dos empresários e das empresas. Guimarães não é um território amigo dos empresários e das empresas? Repara, se fosse há aqui duas dimensões. Nós temos empresários extraordinários. Guimarães tem uma marca industrial que não é de agora. Nós tivemos na origem muito da Revolução Industrial. Guimarães fez no século XIX aqui a grande reflexão e a grande exposição industrial e comercial. Daí nasceu a Escola Industrial de Guimarães. Nasceram vários projetos e várias empresas que muitas delas ainda hoje são dinâmicas, que resultaram dessa época extraordinária que tivemos e, portanto, o trabalho que as nossas empresas fazem é indiscutível e ao município apenas cabe acarinhar, incentivar, apoiar e, acima de tudo, não ser um problema para as empresas. E eu acho que o município está a ser um problema para as empresas. Esta é a questão de fundo. Não se trata do trabalho de apoio que se faz direto, simples, a cada uma das empresas. Não é isso que está em causa. O que está aqui em causa é que, se nós não resolvemos o problema dos transportes públicos, estamos a criar problemas às empresas. Se nós não resolvemos o problema da acessibilidade, repare, nós ainda temos parques industriais. Há um parque industrial deste concelho que todos os invernos tem que ir um trator agrícola rebocar caminhões que ficam retidos, atolados. Aliás, foi notícia, até eu acho que o Mais Guimarães chegou a dar essa notícia, atolados no acesso às suas fábricas. E isto não é ser amigo do empresário. E o município conhece isto. Há ainda um parque industrial que não tem saneamento no concelho de Guimarães. Esta maioria prometeu a ampliação do Parque de Ponte e a construção de um novo parque industrial em Moreira de Cónegos. Nada foi feito a este nível. E, portanto, quando eu refiro que este território, este município não é amigo do investidor, é porque ao longo destes últimos anos, principalmente dos últimos 8 anos, nada foi feito a este nível. Uma média empresa que queira se instalar em Guimarães não tem uma área de acolhimento empresarial capaz de a receber. Há dias nós assistimos, e foi notícia também, a uma empresa vimaranense que, não tendo um parque industrial para se instalar, tentou, ou está a tentar, desafetar da reserva agrícola nacional uma área substancial no centro de uma freguesia para ali instalar a sua empresa. Se pensarmos bem e de uma forma muito objetiva nisto, qual é a conclusão que tiramos? É que o nosso município não tem uma estratégia a este nível para captar investimento, para acolher de uma forma correta as empresas, para incentivar que as empresas existentes possam ampliar as suas unidades ou até deslocalizar dentro do nosso concelho. O que estamos a fazer é empurrar as empresas para fora do concelho, as existentes, e não estamos a ter a capacidade de atrair novas empresas. Há concelhos aqui à nossa volta que são exemplares nesta matéria. E hoje a competição entre municípios é muito grande. Uma empresa internacional que vem para Portugal e que vem através da ICEP, olha para o território e vai ver os concelhos que são mais competitivos a este nível, que têm áreas de acolhimento empresarial, que têm bons acessos, que têm transporte público, que têm uma política fiscal amiga precisamente do investidor. E o nosso município não fez este trabalho. Isto não é dizer mal de Guimarães. Estou a avaliar o trabalho que foi feito pelo nosso município, pela gestão atual da nossa Câmara Municipal. E isto é consensual. Eu pergunto a muitos empresários se é fácil licenciar em Guimarães. Dizem-me todos que é um suplício, que passam meses, anos para fazer ampliações das suas unidades industriais.
E, portanto, tem que haver uma via verde que resolva a quem cá está os problemas que têm que ser resolvidos, rapidamente. Eu defendo que haja um gestor de processo, isto é, um empresário que chega a Guimarães, ou um empresário atual sediado no nosso concelho, não tem que andar perdido pelos corredores da Câmara Municipal para tratar de um licenciamento, por exemplo, que depois tem a Vimágua, depois tem a divisão de trânsito quando tem que dar parecer. É de facto um suplício, como dizia. E por isso é que eu defendo que deve haver o gestor daquele processo, em que o empresário, o industrial, o investidor, apenas tem um interlocutor. E esse interlocutor vai rapidamente resolver todos os problemas, tal como no licenciamento do urbanismo tradicional. Mas em Guimarães isto não acontece. Isto acontece em muitos municípios pelo país fora. E em Guimarães não acontece. E depois o que é que temos? Temos empresários. Como eu ainda há dias conversava com um, que me disse, Bruno, eu desisti. Eu fui investir para outro concelho, aqui não até do Distrito de Braga, no Distrito do Porto. Porque o esforço que nós fazemos, temos o investimento para fazer, temos prazos para cumprir, muitas vezes temos banca associada. E um mês é muito tempo, é um prejuízo brutal. E o que é que nós perdemos com isto? Perdemos o investimento, perdemos os empregos, muitas destas empresas com mão de obra qualificada, que trazem outras áreas de negócio para Guimarães, para não estarmos tão dependentes do têxtil e do calçado. E, portanto, por isso é que eu tenho dito, o município tem que estar próximo das pessoas, dos empresários e das instituições e fazer o diagnóstico daquilo que está mal neste momento, daquilo que prejudica o dia-a-dia do cidadão, das empresas, das instituições e rapidamente ter soluções. E aqui estão vários problemas identificados. Quando eu referi a mobilidade, isto tem uma consequência brutal nas empresas. Há dias numa empresa em Polvoreira, um empresário dizia-me assim, eu para chegar às Taipas, tenho uma outra empresa que é fornecedora, uma carrinha para me fazer este trajeto demora-me 1 hora ida e volta. Isso para mim é um prejuízo brutal. E, portanto, quando o Conselho não tem umas acessibilidades capazes, não prejudica apenas o cidadão na sua mobilidade para o trabalho, para o lazer, seja para o que for, mas prejudica muito também os empresários. E um concelho de futuro, um concelho com a matriz industrial que nós temos e que queremos acarinhar os empresários e os investidores que vêm, que hoje muitos municípios estão no radar dos investidores internacionais, tem que olhar para o seu território e ver o que está mal e rapidamente introduzir, e estão aqui identificadas, já dei várias propostas, interligar o concelho com uma rede de acessibilidades capazes, ter uma rede de transporte público capaz, eficaz, que tenha horários, que tenha preços. Por isso é que nós propomos que os jovens tenham transporte gratuito, precisamente para retomarem a cultura do transporte público e não terem depois a cultura da utilização da viatura própria. Mas voltando à questão do desenvolvimento económico, ele é fundamental para fixar os jovens, é fundamental para fixar o talento que a Universidade do Minho coloca ao dispor de Guimarães. São centenas ou milhares os alunos que saem da Universidade do Minho todos os anos e que depois escolhem os territórios mais competitivos. E se virmos, há outros territórios que neste momento são mais competitivos para fixar esse talento. E nós, o município, não pode ignorar esta realidade. E, portanto, áreas de acolhimento empresarial, criar clusters que, de facto, possam fixar este talento da universidade, na robótica, na saúde, nas novas tecnologias. Há aqui um papel que o município tem. Repara, as incubadoras de empresas, o apoio ao empreendedorismo, eu pergunto o que é que temos feito no município. O que é que temos feito, por exemplo, para valorizar o Parque de Ciência e Tecnologia? Construímos um Parque de Ciência e Tecnologia que, ao contrário do que foi dito recentemente pelo atual Presidente da Câmara, ainda tem 40 mil metros de área disponível, não está cheio. É uma informação que tem que ser atualizada pelo Sr. Presidente da Câmara. Não está cheio, ainda tem 40 mil metros de área disponível. Não tem uma via, não tem acessibilidades capazes de fixar lá as empresas. É o contrário, elas saem de lá porque não têm uma via. Mas o APARC... Mas há uma via de ligação ao APARC que está prevista. Eliseu, o APARC quantos anos tem? Tem 20 anos. Estamos a discutir agora a via. E este tempo todo, mas começamos a casa pelo telhado. Primeiro construímos o parque, sabemos que ele tem ali um fator que é decisivo para a instalação de empresas, que é a acessibilidade. E ainda andamos a discutir, à espera que venha aqui um projeto de fundos comunitários para resolver o problema. É este o desafio que eu coloco aos vimaranenses. Esta gestão
neste momento, não está capaz de ter a tal visão estratégica que garanta a Guimarães o futuro que Guimarães merece. Porque não está a ser capaz de resolver estes problemas de fundo. Nós já identificamos. E quando me vêm com a questão de que está tudo excepcional no nosso Conselho, está tudo excepcional, que é o esforço que os vimaranenses fazem. De facto, isso é verdade. As empresas, as instituições, o cidadão comum, o esforço que faz para ir trabalhar, o esforço que faz para criar uma empresa. Isso é verdade, isso é excepcional. Mas quando estamos aqui a discutir problemas na mobilidade, problemas na habitação, problemas no desenvolvimento económico. E agora eu pergunto, os jovens casais têm creches no nosso Conselho para deixar os seus filhos entre os 5 meses e os 3 anos? Não têm. Hoje há uma lista de espera de creches e de berçários que é o dobro daquilo que é a oferta que temos. A par do trabalho extraordinário que fazem as IPSS, que já se substituem ao Estado, o município não quis saber desta questão. Como é que nós fixamos os nossos jovens se nós não temos habitação que seja condigna com os rendimentos que têm, compatível, aliás, com os rendimentos que eles têm, se nós não temos as creches para eles deixarem os seus filhos? Que incentivo à natalidade é que o nosso município tem para os jovens casais? E incentivos fiscais para que as pessoas permaneçam em Guimarães, para que venham para Guimarães? No vosso programa há alterações ao nível fiscal para as pessoas, para as empresas? Eliseu, a Câmara Municipal dispõe de uma panóplia alargada de impostos onde pode mexer, que dependem de si, impostos e taxas. Nós temos ao longo dos últimos anos referido a questão do IMI e do IRS. O município teimou sempre em diminuir a taxa do imposto municipal sobre imóveis ou da comparticipação que tem ao nível do IRS. Curiosamente baixou no último ano, curiosamente, talvez por ser ano eleitoral. Mas nós há muitos anos que vimos a dizer que há margem para o município reduzir esses impostos. Porquê? Porque essa receita tem aumentado substancialmente e, portanto, o que nós defendemos é, à medida que a receita vai subindo, nós podemos ir corrigindo, podemos ir poupando aos vimaranenses uma parte desse contributo que dá e que não precisa de dar. Mas falo das taxas e licenças. Nós temos, provavelmente, das taxas e licenças no urbanismo mais altas do Distrito de Braga. As taxas de ligação à água e ao saneamento, a Vimágua pratica das taxas mais altas ao nível do Distrito de Braga. Portanto, há aqui um conjunto de política fiscal, de incentivos fiscais que o município pode abdicar, porque sem colocar em causa a receita global, porque depois é uma questão de opção. O mesmo se aplica às empresas na questão da derrama. Nós há muitos anos também que vamos defendendo que a derrama deve ser corrigida também, deve ser reduzida meio ponto percentual nas empresas com faturação superior a 200 mil euros. E, portanto, aqui nós propomos, muito concretamente para a área da habitação, que os jovens tenham isenção de IMT se for para reabilitação e se for para habitação própria e permanente. Há muito que pode ser feito a este nível e que o município de Guimarães e que esta gestão nunca quis abdicar dessa receita. E eu volto ao mesmo. Se os municípios hoje, e não é hoje 2021, é há 10 anos esta parte, perceberam que há aqui outras prioridades em que a autarquia tem que ter um papel decisivo, em que há outras necessidades, em que estamos há 10 anos, ou há 20, no caso de Guimarães, a perder população, em que as empresas estão a escolher outras paragens. Nós vamos continuar com a cabeça debaixo da areia, ignorando esta realidade, ou vamos olhar para os problemas e introduzir práticas que rapidamente, e tomar medidas que rapidamente mitiguem estas problemáticas? Eu acho que o município não pode ignorar isto. E por isso é que nós há vários anos vimos dizendo que há aqui áreas fulcrais que temos que apresentar propostas, e por isso já falámos aqui em várias, e que o município não pode adiar mais isto. Nós não... Repara, Eliseu, a questão do transporte público foi apresentada há anos. Lidera uma equipa que é capaz de transformar o território, sente isso? Eliseu, não tenho dúvidas quanto a isso. Eu tenho um orgulho imenso na equipa que me acompanha. Todos eles têm percurso profissional, familiar, académico alguns, nas empresas outros, percurso acima de tudo no associativismo, autárquico. Muitos de nós fomos autarcas já. Nós temos consciência daquilo que é importante para as pessoas. Nós
tivemos muita proximidade e temos muita proximidade com o cidadão, com a realidade de Guimarães. E essa equipa está preparada, não se preparou agora, à pressa, não, está preparada, está acima de tudo coesa. Ao longo destes últimos anos estivemos muito por dentro dos dossiês dos municípios. Eu próprio trabalhei numa autarquia onde lidei com muito daquilo que são as preocupações e das soluções que eu hoje apresento, foi porque senti, já as experimentei, sei como é que as vou implementar, mas na minha variação tenho homens e mulheres capazes, com o seu percurso feito e, acima de tudo, determinados. E, Eliseu, nenhum de nós seria irresponsável de se apresentar a eleições se não tivéssemos a consciência de que somos capazes, de que estamos preparados e de que temos um projeto. Porque a responsabilidade da gestão do município é muito grande. E temos essa consciência e temos, acima de tudo, a convicção de que é possível fazer muito mais. Parece um chavão, mas é verdade, é possível fazer muito mais. E temos a consciência de que esta gestão quase que já desistiu, está muito distraída com questões internas, está muito distraída com a sucessão, com as questões do partido. E quando estamos nesta fase, A lista do Partido Socialista revela isso? Eu não sou comentador político, portanto não vou comentar as opções naturais, legítimas do anterior candidato. O que todos já percebemos é que é uma lista que não nos garante o futuro para Guimarães, que dá sinais claros de cansaço, porque o foco não está de todo no futuro, está em continuar. Continuar é continuar a adiar os problemas que Guimarães tem e que aqui já discutimos. Por isso é que é preciso uma nova energia, é preciso esta dinâmica que só se consegue rompendo com o passado, respeitando esse passado. Tenho dito isso, respeito muito o trabalho que foi feito e as opções que os vimaranenses tomaram em vários momentos. Mas eu acho que ao fim de 32 anos esta gestão dá sinais claros de que já não é capaz de estar à altura dos desafios que temos pela frente. E quero tocar neste ponto que é, nós estamos a sair de uma pandemia. Acho que ficou claro também na gestão da pandemia aquilo que é o cansaço desta governação. A reação muito tardia, tivemos a testagem nos lares de idosos muito tarde, a reação às escolas muito tarde, vimos por vários concelhos uma dinâmica que não vimos em Guimarães. E, portanto, os desafios que temos pela frente, no pós-pandemia, e até com o aproveitamento do novo quadro comunitário e daquilo que é conhecido pela bazuca europeia, exigem uma gestão empenhada, unida, determinada, de futuro, e não uma gestão que está a prazo, todos já percebemos isso, e que está envolvida num conjunto de guerras internas de sucessão. Nós estamos aqui coesos, determinados, com uma liderança que quer fazer mais e melhor por Guimarães, que quer trazer uma nova energia à gestão, que quer ouvir os vimaranenses. Eu acho que esta atual gestão está surda daquilo que são os principais problemas de Guimarães. Está muito focada naquilo que são as suas questões e pouco naquilo que é os problemas de Guimarães. E eu estou muito atento aos problemas dos vimaranenses. Eu tenho consciência daquilo que é a prioridade que temos que tomar a seguir às eleições. A questão da mobilidade, como referiu, a questão da habitação, a questão das creches, a questão dos lares de idosos. Repare, eu tenho estado em muitas IPSS e tenho falado com muitas famílias, e todos nós na nossa vida particular, já tivemos um caso destes, a dificuldade que há hoje em encontrar uma solução digna para quem durante várias décadas da sua vida trabalhou para a comunidade e trabalhou contribuindo e agora está com dificuldades em encontrar uma resposta social num lar que o acolha, num estabelecimento que com toda a dignidade e com todo o carinho o acolha, e não há. É um desespero para as famílias, o esforço que fazem os cuidadores informais. Bem, há tantos problemas que Guimarães tem e que a sociedade vimaranense tem, que são transversais também ao país, é verdade, alguns deles. Mas então um município que tem um orçamento superior a 100 milhões de euros não vai olhar para estes problemas e não vai tentar ter uma solução para eles? Eu acho que tem que ter, e por isso é que eu estou aqui. Bruno, para terminarmos esta conversa, o que é que pode dizer a quem nos está a ver e por que motivo devem, nestas eleições, no próximo dia 26, votar na coligação Juntos por Guimarães?
Eliseu, resumindo aquilo que foi dito aqui ao longo desta entrevista, é isto. Os vimaranenses têm que, no dia das eleições, fazer esta reflexão. Continuar com a atual gestão, no fundo uma gestão que, como aqui disse, está a dar sinais claros que não está capaz de resolver os principais problemas de Guimarães, ou então dar oportunidade a uma nova equipa, a um novo líder, a uma nova gestão, a um novo projeto, que quer acima de tudo que Guimarães volte a crescer, que Guimarães volte a ter a preponderância que teve no passado, que volta a ser um exemplo no desenvolvimento económico, que seja um exemplo também na questão da mobilidade, na questão ambiental, que de facto possamos materializar muito daquilo que tem sido dito nos últimos anos e que esteja atento aos principais problemas dos nossos cidadãos. Nós temos em Guimarães temos famílias que passam dificuldades a vários níveis e nós temos que ter a sensibilidade de perceber que o município tem aqui um papel para essas famílias. Não apenas para aquelas que sofrem e que estão a atravessar momentos de grande dificuldade, mas também para aqueles que querem aqui fixar-se, que querem constituir família, que querem criar o seu negócio. E o município tem que ser um parceiro destas famílias, dos vimaranenses. Isso só é possível com a tal nova energia, com um município que esteja focado realmente nos problemas dos cidadãos. E eu tenho um projeto de médio e longo prazo. Um projeto pensado há 10 anos, numa primeira fase, em que quer retomar no pós-pandemia, que quer ajudar a microeconomia, os restaurantes, o turismo, o alojamento, a recuperar deste problema gravíssimo que estamos todos a sofrer, em consequência desta pandemia, mas também projetar Guimarães para o futuro, o Guimarães da cultura, o Guimarães do desenvolvimento económico, o Guimarães industrial, o Guimarães que acolhe, e é para isso que cá estou, com a experiência que tive muito nas autarquias, quer numa junta de freguesia que me deu essa proximidade com o cidadão, quer depois a experiência profissional que tive, com uma equipa que está motivada de homens e mulheres capazes de trazer a tal nova energia comigo à gestão do município. É acima de tudo que os vimaranenses, no dia da eleição, mais que escolher um símbolo do partido A ou do partido B, façam a avaliação do trabalho feito e façam a avaliação também desta alternativa que está aqui ao dispor para servir Guimarães, porque amamos a nossa terra, porque gostamos muito da nossa terra e porque achamos que na gestão do município falta uma nova energia para que o município seja exemplar, tão exemplar quanto são as pessoas, as empresas e as instituições. Muito obrigado, Bruno Fernandes. Foi o nosso convidado nesta segunda edição do Mais Plural, neste período em que entrevistamos os candidatos à Câmara Municipal de Guimarães. Na próxima quarta-feira, o convidado será Domingos Bragança, candidato do Partido Socialista. Cá estaremos na pousada Mosteiro de Guimarães, na pousada de Santa Marinha da Costa, a conversa com o candidato do Partido Socialista, Domingos Bragança, quarta-feira, como disse, às 21h30. Até lá. Obrigado.